Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 11, diz a palavra de Deus. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Até aqui. A igreja pode sentar. Havia em uma cidade dos Estados Unidos um casal. E esse casal tinha 3 filhos. E os seus 3 filhos estavam na guerra. E em meio à guerra, em uma determinada semana, aquela família recebeu um comunicado oficial do governo. E nesse comunicado oficial do governo, dizia que um dos seus filhos havia sido abatido na guerra. Uma semana se passou e na semana seguinte, eles receberam um novo comunicado do governo. E esse novo comunicado do governo dava a notícia de que o seu outro filho havia sido abatido na guerra. E na terceira semana eles receberam um outro comunicado do governo. E nesse comunicado dizia que o seu terceiro filho havia sido abatido na guerra. E aquela família ficou desolada. Eles tinham apenas 3 filhos. E em 3 semanas consecutivas eles perderam os seus 3 filhos. A Páscoa se aproximava e a vizinhança indagava-se e pensava: será que eles vão para a igreja? Será que eles vão celebrar a Páscoa conosco? E chegando o domingo de Páscoa, quando a igreja estava reunida, aquele casal chegou à igreja. E um garotinho, observando a chegada daquele casal, sentou logo atrás deles e os ficou observando. E viu quando eles acompanharam a oração. Viu quando eles pegaram o inário e cantaram os hinos. Viram quando eles acompanharam a leitura que falava da ressurreição de Jesus. E quando chegou o momento da oferta, e os diáconos passaram por entre a igreja com as salvas, aquele garotinho viu quando aquele homem, que era um homem pobre, era um homem de poucos recursos, colocou na salva uma quantia generosa. E aquele garotinho não suportou aquilo, não aguentou aquela cena e chegou até o seu pai, puxou no paletó do seu pai e disse: Pai, eles realmente acreditam nisso, né? E o pai disse: Como assim, meu filho? O que é que você quer dizer? Ele disse: Pai, quando eles chegaram, eles oraram, eles cantaram, eles leram a Bíblia, e no momento da oferta eles deram uma quantia generosa. Então, Pai, verdadeiramente eles acreditam nisso. Às vezes nós passamos por algumas situações que abalam a nossa fé, que abalam as nossas estruturas emocionais. E nós sabemos que enquanto seres que têm alma, nós somos seres emocionais. E muitas vezes, para muitas situações, para muitas circunstâncias, nós somos fortes. Nós suportamos. E esse é o conselho bíblico para nós. O salmista diz que nós devemos ser como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes.
Só que não é fácil. Às vezes nós estamos abalados emocionalmente e coisas simples, um olhar indigesto, uma palavra mal colocada, às vezes coisas simples nos abalam, nos fazem perder a estrutura, nos fazem perder a razão, nos entristecem, nos fazem querer parar, nos fazem querer desistir. E Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, ele diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A Bíblia sempre nos diz que nós precisamos ser fortes. Só que enquanto seres emocionais, nem sempre é tão forte esse desejo, essa capacidade dentro de nós. Nem sempre conseguimos nos portar dessa forma e dessa maneira. O profeta Joel, no seu livro, no capítulo 3 e versículo 10, ele diz: diga ao fraco, eu sou forte. E é fácil pregar para você isso. É fácil falar para você e passar essa mensagem para você. Mas quando nós estamos abalados emocionalmente, é difícil. Então, o que aprendemos e o que a Bíblia nos ensina é que a nossa força não deve residir na nossa estrutura. A nossa força não deve residir na nossa capacidade. A nossa força deve residir naquele que é o nosso esconderijo. A nossa força deve residir naquele que é a nossa rocha. A nossa força deve residir naquele que é a nossa esperança. Há coisas que nos abalam, há coisas que nos fazem querer parar, há coisas que nos fazem querer desistir. E onde é que nós devemos nos refugiar? Nele. Eu olho para Maria Madalena. Maria Madalena, aquela a quem a Bíblia diz que Jesus dela expulsou 7 demônios. Alguns dizem que Maria Madalena era a mulher adúltera de João capítulo 8. Não, não é verdade. Outros dizem que Maria Madalena era uma prostituta. Não, também não é verdade. A única coisa que a Bíblia diz sobre ela é que ela é uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. E a partir desse momento a Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que Maria Madalena se torna mantenedora do ministério de Jesus. Maria Madalena se torna discípula de Jesus. E Maria Madalena contribui financeiramente com o ministério de Jesus. Maria Madalena sustenta o ministério de Jesus. Então ela teve uma longa caminhada com Jesus. Porque no momento de maior dificuldade da sua vida, foi em Jesus que ela encontrou a resposta. Foi em Jesus que ela encontrou libertação. Foi em Jesus que ela encontrou a cura. Alguns dizem que ela possivelmente tinha problemas psíquicos por causa da entidade que nela residia. Então foi em Jesus que ela encontrou sentido para a vida. Foi em Jesus que ela encontrou forças para prosseguir. Foi em Jesus que ela teve recomeço. Mas Jesus morreu. E se é na rocha que nós devemos nos refugiar, se é nele que nós devemos descansar, se ele é a nossa força, a nossa fortaleza, agora diz a Bíblia que ela está diante do seu túmulo, diante do seu sepulcro. Por quê? Porque Jesus morreu. Em faltando Jesus, onde nós vamos encontrar força? Como seremos fortes para suportar as desventuras da vida? Para suportar os baques emocionais que nós sofremos? E para essa mulher a única coisa que resta é chorar. Ela está chorando desde a sexta-feira, quando viu o seu mestre sendo levado de um lado para o outro, sendo julgado, sendo espancado, sendo humilhado, sendo ridicularizado e por fim sendo pendurado em uma cruz, expirando e dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Vendo o seu mestre, aquele que um dia lhe estendeu a mão, aquele que um dia lhe deu a oportunidade de recomeçar, aquele que restaurou a sua vida, aquele que reescreveu a sua história, sendo retirado do alto da cruz, sendo envolto em panos, em lençóis,
e sendo rapidamente levado a um túmulo para ser sepultado, antes que chegasse às 6 horas da tarde, porque era sábado. Ficando o sábado inteiro também chorando, por não poder sequer ir lá visitá-lo. Refletindo e pensando, talvez passando um filme na sua cabeça sobre tudo que ela viveu com Jesus, tudo que ela viu Jesus fazer. E agora diz a Bíblia que essa mulher, juntamente com outras mulheres, vão até o sepulcro de Jesus, levam algumas especiarias, algumas ervas, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas quando elas chegam naquele lugar, diz a Bíblia que a pedra do sepulcro havia sido retirada. O sepulcro havia sido violado. Então o que passa pela mente dela? Não bastava humilhá-lo, não bastava julgá-lo, não bastava expô-lo, não bastava crucificá-lo, não bastava matá-lo. Agora vituperam até mesmo o seu sepulcro, agora não respeitam sequer o seu cadáver, não respeitam nem mesmo o seu corpo. E elas voltam e vão anunciar aos apóstolos que a pedra estava removida, havia sido removida. A Bíblia diz que Pedro e João correm, e a Bíblia diz que João corre mais rápido que Pedro e chega no sepulcro primeiro. E quando olham, eles veem apenas os lençóis, eles veem apenas os panos que envolviam o corpo de Jesus. Jesus não estava lá. Maria Madalena vem na sequência também. E quando eles veem que Jesus não está lá, a Bíblia diz que eles retornam, retrocedem. E quando eles retrocedem, Maria Madalena chega ali, na entrada do sepulcro. E ali ela permanece. E ali ela chora. Talvez aquela mulher não tivesse mais tantas lágrimas, mas o amor que ela tinha por Jesus a leva a permanecer ali. Era apenas um cadáver, era apenas um corpo, mas o amor que ela tinha por Jesus a fez manter-se ali. É possível alguém doar algo sem amar, mas é impossível amar sem doar-se. Alguém pode ofertar alguma coisa para outra pessoa, alguém pode ajudar outra pessoa, sem necessariamente amar aquela pessoa, mas é impossível alguém amar outra pessoa sem se doar, sem se entregar. O que aquela mulher está fazendo é demonstrando, é provando o seu amor a Jesus, porque em constatando que o corpo de Jesus não está lá, os discípulos voltam, vão para onde os outros estão, e ela ali permanece, e ela continua naquele lugar. Ela está se doando ao Mestre, ela permanece ali, esperando o quê? O que é que ela espera ali? A Bíblia diz que soldados haviam sido colocados ali para que o corpo de Jesus não fosse recuperado pelos seus discípulos. Possivelmente haviam soldados em volta ali, aquela mulher está ali, ela está correndo risco. Se o sepulcro havia sido violado, se o corpo de Jesus ali não estava, não tinha sentido permanecer ali, pois ela não recuperaria o corpo de Jesus. Não havia mais esperança, não havia mais expectativa. E outra, ela era uma mulher, o que ela poderia fazer? O que estava a seu alcance para fazer, para mudar aquela situação? Mas uma frase deve ecoar na nossa mente: vale a pena esperar. Vale a pena esperar quando não há expectativa. Vale a pena esperar quando não há esperança. Vale a pena esperar quando tudo parece contrário. Vale a pena esperar
quando aquele por quem você espera é Jesus. Quando aquele por quem você espera disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vale a pena esperar. E esperar é algo que muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer. Mas eu insisto com você, vale a pena esperar. E ela permanece ali. No momento de dor, no momento de aflição, no momento de angústia, ela não deixa Jesus. Ela não abandona Jesus, ainda que na sua concepção, ali só estava um cadáver. Sabe por quê? Porque quem sabe o que ele fez, porque quem sabe o que recebeu dele, não lhe deixa, não vira as costas para ele, não abandona nem nas mais terríveis dores, nem nas mais terríveis decepções. Quem sabe o que recebeu dele não o deixa. E aquela mulher sabia perfeitamente o que havia recebido dele. Aquela mulher sabia perfeitamente o que ele representava para ela. Aquela mulher sabia a importância que Jesus tinha. E quem sabe a importância que Jesus tem, não vira as costas para ele, não deixa, não abandona por nada, nem por ninguém. Não há dor, não há decepção, não há frustração, não há nada que faça essa pessoa abandonar a Jesus. E olha que há alguns discípulos de Jesus que, diante das contrariedades da vida, o abandonam, viram as costas para ele, até o negam. Mas isso só mostra, isso só revela que essas pessoas não reconhecem o que ele fez. Essas pessoas não têm noção e não têm consciência do que ele fez por elas. Mas acima de tudo, essas pessoas transmitem uma mensagem de que ele não representa para elas nada. É óbvio que sempre há a oportunidade para voltar atrás, como Pedro teve a oportunidade. Mas o fato de Pedro, após a ressurreição de Jesus, lá às margens do mar da Galileia, confessar 3 vezes: Senhor, eu te amo, não apaga o fato que lá no dia da crucificação, 3 vezes ele negou. Essa é uma mancha que fica na história de Pedro. E as manchas e as marcas e as cicatrizes que ficam na nossa história não desabonam a nossa história, apenas servem para mostrar quem de fato nós somos, mas servem para mostrar também quem Deus é. E servem para mostrar que por mais que nós tenhamos falhado, fracassado, tombado na fé, Ele nos deu a oportunidade de recomeçar. Ele nos deu a oportunidade de fazer novo, de fazer diferente. Ele sempre dá a oportunidade de nós recomeçarmos. Então talvez ao ouvir isso você possa refletir sobre a sua vida e sobre a sua trajetória e entender e perceber e reconhecer que você muitas vezes não agiu tão diferente quanto Pedro. Que você não imitou tanto a conduta dessa mulher. Mas que em alguns momentos você também não lembrou dele. Em alguns momentos você também não teve firmeza para reafirmar a sua fé diante dele. Ou nele. Em alguns momentos você não teve convicção suficiente para segurar a bronca. Matar no peito e dizer: eu pertenço a ele. Em alguns momentos, diante das circunstâncias e adversidades, você não teve coragem para perseverar. Você não teve coragem para depositar nele a fé. Você não teve coragem para confiar nele. Mas você correu, você desistiu, você buscou subterfúgios, você buscou alternativas. Talvez isso tenha acontecido com você. Talvez isso esteja acontecendo com você. Mas a palavra dele para você é: essas são marcas negativas na sua história, na sua trajetória. Mas o seu desejo é que isso se torne apenas cicatrizes. E as cicatrizes revelam feridas que foram curadas.
As cicatrizes revelam e mostram traumas que foram sarados. Então não há nenhum problema que durante a sua trajetória você tenha cicatrizes, porque isso mostra que Ele te curou. Porque isso mostra que Ele te levantou. Porque isso mostra que Ele te deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Não recuse e não rejeite a sua nova oportunidade. Quando aquela mulher está diante daquele túmulo, com certeza passa na sua mente a reflexão da sua vida. Quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus representou. Mas a verdade é que estar diante daquele túmulo, estar diante daquele sepulcro, o sepulcro é o fim, o túmulo é o fim. Quando o homem desce a sepultura, acabou. Diz Salomão em Eclesiastes que ali não há sabedoria, ali não há nada. O túmulo é o fim. Mas quem está naquele túmulo é Jesus. Então olhar para aquele túmulo não é ver o fim de Jesus, é ver o fim dela. Aquele túmulo não representa o fim de Jesus. Aquele túmulo representa o fim dela. A desesperança dela. Aquele túmulo representa o fracasso daquela mulher. Porque a ausência de Jesus na vida de alguém é o fim dessa pessoa. Quando Jesus passa a não fazer mais parte da vida de alguém, acabou para essa pessoa. E a concepção dessa mulher é exatamente essa, porque ela diz: levaram Jesus, levaram o corpo de Jesus, tiraram Jesus de mim. Então aquilo não é o fim de Jesus, aquilo é o fim dela. Porque ela sabe o que Jesus fez, ela sabe como Jesus a conduziu, ela sabe que Jesus deu a ela uma nova chance, uma nova esperança. Mas agora Jesus não faz mais parte. E se Jesus não faz mais parte, não tem mais vida, não tem mais esperança, não tem mais solução. Quando Jesus não faz mais parte da vida de alguém, essa pessoa está à mercê das circunstâncias, das situações e dos principados, das potestades. Agora Jesus não está mais entre nós, então quem me garante que os demônios que me possuíram anteriormente não voltarão a me possuir? Quem me garante que a vida que eu levava anteriormente não vai tomar conta de mim mais uma vez? Não vai me subjugar, não vai me submeter a uma vida de humilhação, a uma vida de escravidão. Então essa mulher está suscetível aos demônios mais uma vez. Então insisto, olhar para o túmulo de Jesus não é olhar para o fim de Jesus, é olhar para o próprio fim, porque a ausência de Jesus na vida de alguém é o fim dessa pessoa. E a pergunta que eu faço é: ao olhar para a sua vida, você contempla a presença de Jesus viva e vívida? Ao olhar para a sua vida, você tem a percepção de que Jesus faz parte dela, de que Jesus ainda faz parte dela? De que Jesus tem espaço nela? Ou Jesus já desceu à sepultura e a vida que segue? Pedro volta para casa. João volta para casa. E não apenas isso, 8 dias depois Jesus aparece a eles. Eles têm contato com Jesus. 15 dias depois, Jesus reaparece a eles, tem contato com eles de novo, conversa com eles. Mas à medida que o tempo vai passando, a Bíblia diz que Pedro, um belo dia, diz: eu vou para o mar, eu vou pescar. É a velha vida voltando. Então aquilo que possivelmente está passando na cabeça dessa mulher, e aquilo que Deus está trazendo enquanto reflexão para nós, é realidade. Pedro decidiu voltar à pesca. Pedro decidiu voltar à sua antiga vida. Pedro
Pedro decidiu voltar às suas antigas práticas. Por quê? Porque Jesus não faz mais parte da vida dele. Porque Jesus morreu, porque Jesus se ausentou. Então, em Jesus se ausentar da sua vida, isso significa que é o fim da sua vida. Porque tudo pode voltar de novo. Porque aquela mesma realidade que você vivia antes de Jesus, pode se tornar a sua realidade mais uma vez. Essa mulher não quer viver isso. Então essa é a razão das suas lágrimas, essa é a razão da sua insistência, essa é a razão da sua persistência. Talvez aquela mulher tenha muito mais visão do que os homens que foram usados por Jesus para pregar a sua palavra, para curar enfermos, para expulsar demônios. E Pedro, principalmente, ainda não tinha passado por essa experiência, mas futuramente iria até ressuscitar mortos. Essa mulher insiste. E enquanto ela está lá, a Bíblia diz que ela se abaixa e olha para dentro do túmulo. E quando ela se abaixa e olha para dentro do túmulo, ela tem uma visão ampla do que realmente está acontecendo. E quando ela olha e vê o que está acontecendo lá dentro, diz a Bíblia que ela vê 2 anjos. Um na cabeceira de onde Jesus estava e um aos pés de Jesus. Então muitas vezes para enxergar a realidade como de fato ela é, muitas vezes para enxergar que ainda há esperança, muitas vezes para enxergar que ainda há possibilidades, muitas vezes para enxergar que ainda não é o fim, é necessário se abaixar, é necessário se humilhar. Jesus disse que se você quer ser grande, seja pequeno. Os maiores no reino de Deus são os pequenos. Jesus disse, se você quer ser exaltado, se humilhe. Porque quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Talvez a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, o nosso ego nos esteja impedindo de ver a realidade das coisas. Talvez a nossa falta de humildade em olhar e ver que há alguém que pode nos estender a mão, ver que há alguém que pode nos dar uma palavra, ver que há alguém que pode ser instrumento de Deus para as nossas vidas. Essa falta de humildade, essa falta de capacidade de humilhar-se, muitas vezes pode roubar a nossa visão de que há esperança, de que se pode começar uma nova história, de que não é ainda o fim. Pelo contrário, é um recomeço. É preciso se abaixar. É preciso se humilhar. Mas a Bíblia não diz que ela apenas se abaixou. A Bíblia diz que ela olhou para dentro. E agora, eu não estou dizendo que você tem que olhar para dentro de um sepulcro. O sepulcro para o qual você tem que olhar para dentro é de você. Se humilhe e olhe para dentro de você. Porque as maiores dores, as maiores frustrações, as maiores dificuldades, as maiores barreiras e os maiores inimigos da nossa fé, da nossa percepção, da nossa concepção estão fora, quando na realidade eles estão dentro. O maior inimigo do homem é ele mesmo. O que te desmotiva, o que te paralisa, o que te impede, não é o que está fora, é o que está dentro. Mas é a forma como nós enxergamos as coisas que nos causam dor. Então insisto, o maior inimigo do homem, a maior dificuldade, a maior barreira para a sua espiritualidade não está fora. Não é o diabo, não é o mundo, não é o pecado, não. Está dentro de você. Por isso eu insisto. A mensagem de Jesus para nós nessa noite é: humilhe-se e olhe para dentro.
E quando você olhar para dentro, você vai perceber que o defeito não está no seu irmão, que você tanto julga, que você tanto critica, que você tanto condena. Está na forma como você enxerga. Está na forma como você vê. Está na forma como você lida. Com isso não estou dizendo que as pessoas não têm defeitos. Tem, eu tenho muitos. Não estou isentando as pessoas de responsabilidade. Mas eu estou dizendo que quando você começar a olhar para dentro, quem a pessoa é, não afeta quem você é. A forma como a pessoa age não afeta a forma como você se mantém diante de Deus. Olhe para dentro. Olhe para você mesmo. Pare de olhar para o outro. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Então eu sei. Eu sei que há pessoas que falam mal umas das outras. Eu sei que há pessoas que caluniam umas às outras. Eu sei que há pessoas que não levam as coisas a sério. Eu sei que há pessoas que banalizam a fé. Eu sei que há pessoas que escandalizam a igreja. Eu sei de tudo isso. Mas a forma como você age não pode afetar como eu me porto diante de Deus. Se eu fosse desanimar, desistir, parar pela conduta dos outros, pela forma como os outros agem, eu não tinha nem começado. Eu já teria abandonado a fé há muito tempo. Então não deixe que os outros direcionem quem você vai ser. Seja autêntico, seja autêntica. Não importa como os outros vão lidar com a situação, essa mulher permanece aqui. Essa mulher permanece chorando diante do sepulcro. Porque ela sabe quem Jesus é. Ela sabe o que Jesus fez por ela. Não interessa se ela é discriminada pelas pessoas, não interessa se ela não é levada a sério, não interessa se a palavra dela não tem peso, não interessa. Interessa quem Jesus é para ela, interessa quem ela é para Jesus. Então eu convido você nessa noite, olhe para dentro de você. Baixa o nariz, baixa a crista, humilha-se e olha para dentro de você. E reconhece quem de fato você é. Se você não olhar para dentro de você mesmo, se você não se humilhar, você não terá capacidade de enxergar as coisas como de fato elas são. E você não terá capacidade, além de enxergar as coisas como elas são, você não terá capacidade de enxergar as coisas como elas poderão ser. Um olhar de esperança, um olhar de fé, um olhar de persistência, um olhar de resiliência. Isso é possível quando nós olhamos para dentro de nós. Essa mulher olha, e quando ela olha, ela vê 2 anjos. E os anjos perguntam: mulher, por que choras? Muitas vezes na nossa vida, nós não vamos ter a palavra de Jesus diretamente. Nós não vamos ter ou sentir o toque de Jesus diretamente. Nós não vamos ter Jesus lidando e tratando de forma clara e evidente conosco diretamente. Nós teremos que lidar com seus ministros, com seus anjos, com seus mensageiros, com seus enviados. E serão eles que revelarão para nós quem Jesus é. E são eles que revelarão para nós a verdade. Mais uma vez a palavra nos convida à humildade. Porque talvez você esteja ouvindo a palavra e você esteja dizendo: é só o pastor falando um monte de palavras. O que o pastor pode fazer por mim? O que o pastor tem para me oferecer? E eu não me refiro apenas ao pastor, mas eu me refiro aos demais. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. O sacerdócio universal, ou seja, todos somos sacerdotes. Não é apenas o pastor que é sacerdote.
Então nós temos que entender que muitas vezes a palavra que nós estamos precisando ouvir virá dos mensageiros dele, virá dos anjos dele, virá dos seus ministros. Mas a pergunta que se faz é: temos nós humildade suficiente para receber essa palavra? Temos nós humildade suficiente para reconhecer que há pessoas que ainda são usadas por ele? Independentemente de cargo, de posição, Deus usa os seus servos, não olhando para a sua importância para a sociedade, não olhando para a sua estrutura, não olhando para a sua capacidade, não olhando para o seu intelecto, não olhando para a sua formação, não olhando para absolutamente nada. Deus usa os seus ministros, e são eles que nos revelam quem Deus é. Quantas palavras de sabedoria nós ouvimos de pessoas indoutas, de pessoas que muitas vezes não sabem sequer escrever o seu próprio nome, mas nos trazem palavra de tanta sabedoria. E quando o sábio para ouvir, ele se torna mais sábio. Mas o tolo fecha os seus ouvidos. E enquanto ele fecha os seus ouvidos, ele vai se tornando cada vez mais tolo. Essa mulher quer ver Jesus. Ela quer ter contato direto com Jesus. Mas o que tem são os anjos. O que tem são os ministros. O que tem são os mensageiros. Mas ele usa seus mensageiros. Mulher, por que você chora? Qual é o motivo do seu choro? Ela diz: porque tiraram Jesus de mim. Porque levaram ele embora. E eu não sei onde o colocaram. Qual é o motivo da dor dessa mulher? Porque levaram Jesus embora. Porque tiraram Jesus dela. Porque Jesus não faz mais parte da vida dela. Mulher, por que tu chora? Ah, porque eu fui demitida. Mulher, por que tu chora? Ah, porque eu quebrei a unha. Mulher, por que tu chora? Ah, porque meu cabelo está desgrenhado. Mulher, por que tu chora? Qual é o motivo do teu choro? Às vezes nós sofremos por tudo. Tudo nos afeta. Tudo nos indigna. Tudo nos tira do eixo. Mas a presença de Jesus, tanto faz. Essa mulher não. Ela oferece ao ministério de Jesus o que ela tem. Porque o que importa para ela é Jesus. Então o motivo das suas lágrimas, o motivo da sua dor, o motivo do seu sofrimento é porque tiraram Jesus dela. E talvez Jesus esteja saindo da sua vida e você nem sequer percebe. E você não tem preocupação nenhuma com isso. E você não sente absolutamente nem tristeza por causa disso. Mas isso só revela o que Jesus representa para você. Qual a importância que Jesus tem para você. Isso revela que Jesus não tem importância nenhuma. Isso revela que Jesus não significa nada para você. Mas isso não revela apenas o que Jesus é para você. Isso revela quem você é. Ou quem você se tornou. O que você se tornou. Por que você está chorando? Eu não estou chorando por perdas materiais. Eu não estou chorando por nada de físico ou de material. A minha dor, o meu sofrimento e as minhas lágrimas são porque tiraram Jesus de mim. Levaram Jesus. A ausência de Jesus causa dor, causa sofrimento e arranca dos olhos daquela mulher lágrimas. Enquanto para alguns a presença de Jesus não significa nada, não tem a menor importância, não é valorizada,
para ela tem importância, para ela tem valor. E a mensagem que eu tenho para você nessa noite é que, se a presença de Jesus para você não tem importância, não se preocupe, você ficará sem ela, se é que não já está. Mas se a presença de Jesus para você tem valor, Ele pode estar oculto para todas as pessoas, mas Ele vai manifestar-se para você. Ele vai revelar-se para você. Ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a sua persistência. Ele vai honrar a sua perseverança. Ele vai honrar a sua convicção. E as lágrimas dessa mulher, a perseverança dessa mulher, a esperança e, acima de tudo, a sinceridade dela, trouxeram Jesus para ela de novo. Então guarde isso. As lágrimas, a perseverança e, acima de tudo, a sinceridade. Sinceridade. As suas lágrimas revelam a sua sinceridade. Com isso eu estou dizendo para você que não adianta fingir, Ele conhece. Ele conhece a cada um. Então o que vai trazer a presença dEle de volta, o que vai fazer Ele fazer parte da sua vida de novo, mais uma vez, é a sua sinceridade. Não adianta fingir. Não adianta atuar. É a sua sinceridade que vai fazer a sua presença voltar para a sua vida mais uma vez. A dor, a frustração, a desilusão, muitas vezes nos cega e nos impede de ver que Ele já está lá. Jesus chega por trás daquela mulher, diz: mulher, ela vira-se e ela não reconhece que é Jesus. Então eu insisto, a dor, o sofrimento, a desilusão, a decepção, a frustração, muitas vezes nos cega. Muitas vezes Ele pode estar falando com você. Mas tem tanta coisa para encher no teu coração, tem tanta coisa dominando teu coração, que está obscurecendo a tua sensibilidade, está obscurecendo os teus olhos espirituais, estão fechando os teus ouvidos, e você não sente, você não vê e você não ouve. Por isso, uma das suas promessas é que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, para que a dor, para que a frustração, para que a desilusão não mais nos segue. Ela tanto chorou pela presença de Jesus, Jesus está lá, e ela não consegue reconhecer quem é Jesus. Ela não consegue reconhecer que é Jesus que ali está. Será que Jesus não já tem falado muitas vezes com você de várias maneiras, e você ainda não reconheceu? Porque, insisto, tem muita coisa dominando seu coração. Tem muita coisa ocupando um espaço que não deveria. Tem muita coisa contaminando a sua visão, contaminando a sua percepção, contaminando a sua sensibilidade. E enquanto você está se permitindo ser contaminado com coisas externas que você vai absorvendo, você vai se alimentando disso, você vai perdendo a percepção dele. Você vai perdendo a percepção de quem Ele é, e você vai perdendo a percepção da sua presença, enquanto Ele ali está. E aquela mulher ouve mais uma vez a pergunta: por que choras? Ela disse para os anjos que o motivo e a razão do seu choro é porque tinham tirado Jesus dela, porque tinham roubado Jesus. Tinham levado, ela não sabia onde Jesus estava. Agora Jesus está diante dela. E Jesus pergunta: e agora? Por que você continua chorando? Às vezes as lágrimas nos impedem de vê-lo. Aquela mulher não vê, não reconhece Jesus,
Porque os seus olhos estão marejados de lágrimas. Às vezes as tuas lágrimas estão te impedindo de vê-lo. Você está chorando tanto por tanta coisa, você está reclamando tanto de tanta coisa, você está murmurando tanto de tanta coisa, que você não está vendo, você não está enxergando, você não está percebendo. Mas agora Jesus pergunta mais uma vez: mulher, por que choras? Mas a pergunta de Jesus é mais incisiva e mais direcionada: a quem procuras? Então por que você está chorando? A quem é que você procura? O que é que você precisa? Quem você precisa encontrar? Com isso, Jesus está dizendo que o que aquela mulher, a razão do choro e das lágrimas daquela mulher não é físico. Não é por coisas que nós sofremos. É por uma pessoa. É pela ausência de uma pessoa. Por que você chora? Por que você está sofrendo? Ah, é porque eu não sou compreendido. Ah, é porque eu não sou aceito. Ah, é porque eu não sou bem visto. Ah, é porque eu não sou bem recepcionado. Jesus, a pergunta de Jesus é clara: a quem buscas? A razão do teu choro é a ausência de alguém. A quem é que você busca? Eu quero aceitação. Resposta errada. A quem é que você busca? Eu quero compreensão. Resposta errada. Nós nunca vamos ser compreendidos pelas pessoas. Talvez alguns nos compreendam, mas nem todos. Nós nunca vamos ser aceitos plenamente pelas pessoas. Resposta errada. O motivo do teu choro é a ausência de alguém. E esse alguém é Jesus. O motivo do teu choro, das tuas lágrimas, é porque você não sente mais a presença dele. É porque ele talvez não seja mais tão real na sua vida ainda. A Bíblia diz que essa mulher olha para Jesus e, imaginando que Jesus é o hortelão, ou em outras traduções o jardineiro, Jesus é o homem que cuida do jardim, que cuida dos sepulcros. Ela diz para Jesus: Senhor, se foi o Senhor que o levou, me mostra onde ele está, me entrega, me devolve, porque eu vou levá-lo. Aquela mulher quer levar um cadáver, aquela mulher quer levar um corpo. E às vezes você quer levar coisas daqui. Às vezes você quer levar respostas. Às vezes você quer levar pensamentos positivos. E enquanto ela está dizendo: se foi o Senhor que levou ele, se foi o Senhor que tirou ele, me devolve, porque eu vou levá-lo. A mensagem dele é: você não vai voltar para casa com um cadáver. E eu não vou voltar com você, mas eu vou voltar em você. Ela vai voltar não com o cadáver, mas ela vai voltar com o próprio Jesus. Mas Jesus não vai com ela. Jesus não vai lado a lado com ela. Jesus vai voltar nela. Então, a mensagem é que você não vai voltar daqui hoje com coisas. Você não vai voltar daqui hoje com objetos. E a mensagem é que ele não quer voltar com você, mas ele quer voltar em você. Ele quer voltar fazendo parte integral da sua vida. Ele quer voltar para a sua casa, habitando dentro de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ela não voltou com o corpo físico de Jesus, mas ela voltou com Jesus vivo. Ela voltou com Jesus ressuscitado. Ela voltou com Jesus que venceu a morte.
ela voltou com Jesus que triunfou sobre as trevas. E é esse Jesus que quer voltar não com você, mas em você. Jesus olha para aquela mulher e diz: Maria. E quando ele diz Maria, aquela mulher finalmente reconhece quem ele é. Porque Jesus trata com pessoas intimamente. Porque Jesus conhece o nome de pessoas individualmente. Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece a tua história. Será que Ele está falando o seu nome hoje? Será que a mensagem dEle está sendo direcionada a você? Será que você está recebendo a mensagem dEle? Se a mensagem dEle está sendo direcionada a você, se você está recebendo, se você está sentindo, Ele está chamando pelo seu nome. Maria, uma mulher que era possessa por demônios, uma mulher que talvez fosse hostilizada, uma mulher que está chorando, uma mulher que está desesperada, uma mulher que pode ser chamada de filha da aflição. Ele chama Maria, quer dizer princesa. Ele trata com carinho. Princesa, Ele está falando com você. E Ele te chama pelo nome para enxugar dos seus olhos as lágrimas. Ele te chama pelo nome para te consolar, para te curar, para te restaurar, para te fortalecer. Ele trata com pessoas individualmente, mas não apenas individualmente. Ele trata com pessoas intimamente. E Ele está falando com pessoas no seu íntimo, para curar, para restaurar, para fortalecer, para devolver a fé, para devolver a esperança, para tomar pela mão e dizer: eu estou com você, eu estou em você, eu sou aquele que te ajuda, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te sustenta com a minha destra fiel, eu sou o teu refúgio e fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. E diante dessa palavra ela diz: Raboni, mestre. O radical da palavra não é apenas mestre, mas é meu mestre. Meu mestre. Então Ele fala com pessoas intimamente, individualmente também, para curar, para restaurar, para fortalecer, para dar esperança, para renovar a fé. Mas acima de tudo Ele fala com pessoas intimamente, para fazer delas seus discípulos e para fazer-se seu mestre. Se Ele está falando com você, é porque Ele quer que você seja seu discípulo, sua discípula, e Ele quer ser seu mestre. A sua palavra, que é direcionada a você, é para mostrar para você que nele você não vai ter apenas cura, restauração, fé e esperança, porque você vai ter Ele, e em tendo Ele, você terá tudo. Ele será exatamente o que você precisa, porque Ele será seu mestre, e Ele será seu Deus. Então trate-o como seu Deus, e que Ele reine sobre a sua vida, em nome de Jesus.